Olá, eu sou o Jackson Silva, espero que esteja tudo bem com você aí e quero que você se sinta muito bem-vindo a essa nossa videoaula de metrologia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os métodos empregados nos instrumentos para realizar a medição e vamos falar também um pouco sobre os principais módulos que compõem esse sistema de medição, tá? Tá preparado então? Vamos lá! Ao longo dessa nossa videoaula, iremos utilizar os termos instrumento de medição e sistema de medição de forma intercambiada, mas é importante logo no início a gente definir esses dois termos. Instrumento de medição a gente utiliza para fazer referência aos dispositivos mais simples, geralmente encapsulado em uma única unidade, como por exemplo, uma régua, uma trena ou um paquímetro. Tá? Já sistema de medição é um termo mais genérico que abrange inclusive o que a gente acabou de definir como instrumento de medição. Mas a gente utiliza também esse termo para fazer referência a um conjunto composto por vários elementos interligados de alguma forma com o objetivo de realizar uma medição. Podemos citar como exemplo uma malha de controle composta por sensores de pressão e temperatura que envia informações para um IHM. Esse conjunto de elementos a gente caracteriza como um sistema de medição. Então, a gente utiliza o termo sistema de medição tanto para dispositivos mais simples, como também para dispositivos complexos, composto por vários elementos. Dadas essas definições iniciais, a gente começa a falar sobre os métodos básicos empregados nos instrumentos para realizar as medições. O primeiro método que a gente vai abordar aqui é o método da comparação, onde a medição é realizada comparando-se o valor de um mensurando com o valor de uma grandeza materializada. Um exemplo clássico da aplicação desse método pode ser observado nas balanças de prato, onde a medição é realizada colocando em um dos pratos o meu mensurando e no outro acrescenta-se massa até que o equilíbrio seja atingido. Quando esse equilíbrio for atingido, significa que a massa que eu tenho em um lado é exatamente igual à massa que eu tenho do outro. Então, eu posso determinar o valor do meu mensurando somando os valores das massas que eu utilizei para atingir o equilíbrio. Para quem não lembra a definição de grandeza materializada, dê uma pausa no vídeo agora, então podemos continuar. No método da indicação, os instrumentos se utilizam de dispositivos ou fenômenos físicos ou fenômenos químicos para indicar valores proporcionais ao valor do mensurando. Isso dentro de uma faixa de medição. Como exemplo, podemos imaginar um instrumento utilizado para realizar a medição de força. E nesse instrumento vai existir uma mola, onde ela vai se deformar proporcionalmente à força aplicada. Então a gente associa a deformação dessa mola ao movimento de um ponteiro sobre uma escala graduada. Então, quando aplicarmos uma força à extremidade dessa mola, esse ponteiro vai se deslocar sobre a escala e vai indicar para a gente o valor da força aplicada. E existem diversos outros exemplos, como um galvanômetro, que vai movimentar o seu ponteiro sobre uma escala graduada, proporcionalmente à tensão aplicada em seus terminais. Temos também os termômetros líquido em vidro, onde, de acordo com a temperatura a que o bulbo do termômetro for submetido, o líquido no interior dele vai se dilatar e vai preencher o vaso capilar, que vai mostrar para a gente, sobre uma escala graduada, o valor de temperatura. No método diferencial, os instrumentos são utilizados para medir a diferença entre o mensurando e uma medida materializada, que podemos entender como sendo uma peça com dimensões de referência. Exemplos disso são as medições realizadas com relógio comparador, onde utilizamos uma peça padrão para zerar o nosso relógio comparador e, a partir de então, podemos realizar a medição da diferença entre uma peça qualquer e a peça padrão. E, a partir de então, podemos utilizar esses valores para tomar decisões quanto à adequação de uma peça, por exemplo. Agora, observe um outro exemplo.
Nesse exemplo, diferente do anterior, a medição foi realizada apalpando diversos pontos de uma única vez, o que dá maior agilidade à medição. Agora, fazendo uma rápida comparação entre esses três métodos, a gente observa que o método diferencial ele é o mais utilizado na indústria, e isso está relacionado a diversos motivos, onde a gente pode destacar que na indústria a gente sempre está buscando realizar de forma mais rápida e mais econômica as nossas atividades. Então, o método diferencial, por ser rápido, fácil, ou seja, não exige uma capacitação tão grande de quem vai executar essas medições, e ele é estável, ou seja, as medidas de referência não vai variar muito ao longo do tempo. E também não ter um custo tão elevado faz com que esse método seja o preferido no setor industrial. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre os principais módulos que compõem o sistema de medição. Em todo o processo de medição, sempre teremos um mensurando, um sistema de medição e uma informação que será apresentada para o usuário. Esse nosso sistema de medição basicamente é composto por três módulos: um transdutor ou sensor, uma unidade de tratamento de sinal e um dispositivo mostrador ou registrador. O sensor é o elemento que entra em contato com o mensurando, gerando um sinal para ser tratado ou apresentado para o usuário. E o transdutor é o elemento que transforma o sinal, seja de uma grandeza para outra ou de um nível para outro, ou seja, de um sinal fraco para um sinal forte, ou de um sinal com pouca potência para um sinal com maior potência. E a unidade de tratamento de sinal é o elemento que vai pegar essa informação e tratar de alguma forma antes de apresentar para o usuário. Esse tratamento de sinal ele pode ser simplesmente uma amplificação da potência do sinal, ou pode ser um processamento para tirar informações indesejadas como ruídos. O dispositivo indicador ele tem como função tornar essa informação útil ao usuário ou tornar essa informação perceptível ao usuário. Existem diversos tipos de dispositivos registradores. Muitos equipamentos já vêm com a memória interna para armazenar essa informação, possibilitando que ela seja processada ou utilizada posteriormente. Para deixar um pouco mais claro como que esses módulos estão conectados, vamos a um exemplo utilizando aquele nosso instrumento de medição de força. Nesse caso, a mola funciona como transdutor, porque ela vai transformar o sinal da grandeza força para uma informação na grandeza deslocamento. E o ponteiro se deslocando sobre uma escala graduada, ele vai funcionar como o nosso dispositivo mostrador. Nesse exemplo, nós não temos o elemento de tratamento de sinal. Então vamos a uma outra situação, onde nós teremos a mola como nosso transdutor, continuaremos com o ponteiro se deslocando sobre a escala como dispositivo mostrador, só que agora acrescentamos a unidade de tratamento de sinal. Nesse caso, basicamente, ela amplifica o nosso sinal, ou seja, ela transforma um pequeno deslocamento da extremidade da mola em um deslocamento maior do ponteiro sobre a escala graduada. Para incrementar ainda mais esse nosso instrumento, vamos a outra situação. Continuaremos com o nosso instrumento de medição de força, só que agora, ao invés de termos um ponteiro se deslocando sobre uma escala analógica, teremos um núcleo ferromagnético interagindo com duas bobinas, de tal forma que, à medida que esse núcleo se desloca para cima, a indutância da bobina superior aumenta e a indutância da bobina inferior diminui, gerando assim uma diferença de indutância que pode ser transmitida a um circuito do tipo ponte de Winston, que por sua vez gera uma diferença de potencial que poderá ser amplificada e então apresentada em um display digital. Para deixar um pouco mais claro como todo esse sistema funciona, vamos ao nosso fluxograma. Tudo começa com uma força aplicada sobre uma mola, que por sua vez se desloca, e esse deslocamento está associado ao deslocamento do núcleo ferromagnético, que interage com as bobinas e gera uma diferença de indutância. Essa diferença de indutância é transmitida para o circuito ponte de Winston, que por sua vez gera uma diferença de tensão. Essa diferença de tensão ela é amplificada e então é transmitida para o nosso dispositivo de indicação. Olha só,
O transdutor é composto pela mola e o circuito ponte de Winston. O amplificador é a nossa unidade de tratamento de sinal. E o indicador é o nosso dispositivo mostrador. A mola, ela funciona como um sensor, porque é ela que está interagindo com o mensurando, ou seja, a força que foi aplicada. Vamos falar um pouco agora sobre as características metrológicas do instrumento de medição. E vamos começar falando das características relacionadas à faixa de utilização do equipamento, como a faixa de indicação, que caracteriza a faixa de valores entre o menor e o maior valor indicado pelo instrumento. Como alguns exemplos, trouxemos aqui dois termômetros, um termômetro de líquido em vidro e um outro termômetro bimetálico. Os valores compreendidos entre a marcação correspondente ao menor valor e a marcação correspondente ao maior valor na escala do termômetro líquido em vidro é o que determina a sua faixa de indicação. Para ficar um pouco mais claro, nessa nossa segunda imagem temos um termômetro bimetálico. A faixa de indicação dele é de 20 a 40 graus Celsius, como está indicado para a gente no dial do instrumento. Um outro exemplo interessante são os equipamentos digitais. Nesse caso, a gente pode definir a faixa de indicação do equipamento de acordo com a quantidade de dígitos que é apresentada no display. Por exemplo, nesse caso aí, temos que a faixa de indicação do instrumento é de 4 dígitos, onde utilizamos 2 dígitos para representar as horas e 2 dígitos para representar os minutos. Outra característica relacionada à faixa de utilização é a faixa nominal. Alguns equipamentos possibilitam a seleção de faixas diferentes pelo usuário. Além da faixa nominal, temos a faixa de medição, que é a faixa correspondente aos valores para o qual o instrumento foi projetado. Ou seja, são os valores para o qual o instrumento consegue realizar a medição. Um exemplo de instrumentos com diversas faixas nominais é o nosso multímetro. É possível selecionar diversas faixas para utilização na medição de tensão. Uma outra característica interessante nesse equipamento é a sua faixa de indicação, que nesse caso podemos definir como sendo de 3 dígitos e meio. Isso porque esse primeiro dígito do instrumento ele não varia de 0 a 9 como os outros 3 dígitos, ele varia apenas de 0 a 2. Como ele não tem uma variação completa de 0 a 9, pode definir que essa escala é apenas de 3 dígitos e meio. Além das características relacionadas à faixa de utilização, temos características relacionadas à indicação do equipamento. Uma delas é o valor de uma divisão de escala, que corresponde à diferença entre uma marcação e uma próxima consecutiva na escala do instrumento. Por exemplo, comumente as réguas, então eu tenho a marcação principal em centímetro, que é subdividida em 10 partes iguais, que corresponde a 1 milímetro. Então o valor de divisão de uma régua, por exemplo, é de 1 milímetro. Além do valor de divisão de escala, outra propriedade agora relacionada aos instrumentos digitais, apenas aos instrumentos digitais, é o incremento digital. Para entender um pouco sobre essa característica, vamos fazer um rápido experimento, onde eu tenho uma balança que vai indicar para a gente a massa que está sendo pesada, e no lado direito aí temos um gráfico, onde na horizontal a gente vai expressar a massa do elemento que foi colocado sobre a balança. E no eixo vertical, a gente vai marcar a indicação da balança. Então vamos lá. Vamos acrescentar uma pequena quantidade de matéria sobre a balança. Observe que no eixo horizontal, a gente já tem uma indicação da quantidade que foi utilizada. Mas a nossa balança continua indicando 0, porque essa quantidade não foi suficiente para fazer variar a indicação da balança. Então, continuamos acrescentando matéria à nossa balança. Observe que no eixo horizontal continua crescendo, mas no eixo vertical, que corresponde à indicação da nossa balança, continua 0. Então, continuamos acrescentando massa. Até que
a nossa balança saltou abruptamente de 0 para 1 grama. Mas observe que no eixo horizontal, a quantidade acrescentada não corresponde a 1 grama. Isso porque, à medida que a massa acrescentada for maior do que 0,5 grama, devido à lógica digital, a balança já passa do nível 0 para o nível de 1. Então, qualquer valor acima de 0,5 gramas e menor do que 1 grama, a nossa balança vai indicar 1, correspondente a 1 grama. Então, continuamos a acrescentar a matéria, de forma gradativa, é claro. E percebemos que a balança sempre vai saltar de 1 em 1 grama, formando uma espécie de escada no nosso gráfico da direita. Percebemos que a altura do degrau dessa escada corresponde ao valor de 1 grama, que seria o nosso incremento digital. Outra propriedade relacionada à indicação do equipamento, além do valor de divisão de escala e do incremento digital, é a resolução do equipamento, que corresponde à menor diferença entre indicações que pode ser significativamente percebida pelo instrumento de medição. A resolução em equipamentos digitais é igual ao incremento digital, que também é igual ao valor de divisão do equipamento. Ou seja, resolução, incremento digital e divisão de escala têm exatamente o mesmo valor quando se trata de um instrumento digital. Mas para instrumentos analógicos, esse valor pode ser diferente. Porque, numa escala analógica, o valor de divisão de escala corresponde ao valor da diferença entre uma marcação e uma próxima consecutiva. Mas, quando estamos realizando medições com instrumento analógico, conseguimos perceber variações que correspondem a frações do valor de uma divisão. Por exemplo, dependendo da qualidade da gravação da escala do instrumento e da espessura de seu ponteiro, seria possível, em alguns casos, percebermos uma variação correspondente à metade do valor de divisão de escala do instrumento, ou a quinta parte do valor de divisão de escala, ou, quem sabe ainda, 1/10 do valor de divisão. Então, o valor de divisão de escala em um equipamento analógico, ele pode ser diferente do valor de resolução. Só para deixar claro, o valor de divisão de escala corresponde ao valor da diferença entre uma marcação e uma próxima consecutiva. A resolução corresponde à menor variação que eu consigo perceber com confiança ao realizar a leitura da medição. Para esse nosso vídeo não ficar tão longo, vamos dar uma pausa aqui e continuaremos em um outro vídeo.